Boa noite, 25 de fevereiro. Estamos aqui para mais um Encontros da Flor com a Esfera Terra Viva, que traz para a gente um ensinamento ancestral que aí eu me enrolei agora, mas que de velho não tem nada, né? É muito novo, é sempre atual e é uma oportunidade para nos relembrarmos, né? De tudo isso, de todo esse ensinamento que eles nos trazem e que, de fato, faz com que a gente reaprenda a viver uma vida viva, né? E a Flor do Alto é a casa, é a estação que está nos recebendo para que essa viva, essa vida viva se faça presente através desse contato com a natureza, né? Então, Davi e Nath, sejam bem-vindos e eu passo a palavra a vocês para a gente continuar aí com esse aprendizado. Viva a vida viva, né. Boa noite, gente. Sempre uma alegria estar aqui com vocês e dar seguimento, né, a esses estudos. Boa noite. Vou ver se eu consigo chegar a a tela um pouquinho mais joinha aqui. Então, como que foi aí esses últimos dias, últimos 13 dias, a onda do encantada do vento branco, a onda do espírito, de comunicação. Eh, não é fácil essa onda, hein. É uma onda bem forte, uma onda bem forte. E a gente mesmo pegou uma gripe aí fortona, e hoje eu tô, assim, de mansinho. Olha lá o Saulo, tomei caldo dessa onda. Eh, e nunca é negativo, né, no sentido de que toda onda que vem, ela parte de um movimento do mar, né. Então, é sincrônico sempre e e e nenhuma onda vem para derrubar ninguém pelo caminho. Ela só é um movimento, ela é um movimento, e isso faz nos mover. E esse fator de movimento, de que muitas vezes a gente sente que a vida arrasta a gente, né. E que, as coisas vão acontecendo e às vezes as coisas coincidem, né, também, quando as coisas começam a dar certo, e aí a gente se surpreende quando elas se chocam com a gente ou às vezes quando elas vão dando tudo certo, fala: "Nossa, tá dando tudo certo, que coincidência". E na verdade a norma do universo é a sincronicidade. É de quando as coisas elas estão no lugar certo. E nem sempre é fácil para a gente aceitar que, a gente está no lugar certo e acontecendo as coisas certas, né. E aí a gente passou aí muitas coisas, e eu hoje mesmo estou cansado um tanto, mas vou dizer para vocês que eu estou tão bem posicionado. Eu agradeço muito aos mentores espirituais, a porque principalmente, assim, por eu ter conhecido a lei do tempo, o estudo da frequência natural, porque eu posso entender o quanto eu estou posicionado e o quanto eu tenho de responsabilidade em passar um tanto de coisas. E hoje eu vou trazer um pouquinho disso, mas o nosso encontro hoje é sobre o poder do 13, né. Mas eu vou, naturalmente, por conta de falar que estar bem posicionado, né, vou trazer um pouquinho dos códigos, desse porquê estar bem posicionado. Antes disso, eu sempre procuro trazer
a meditação de 4 tempos, a respiração, né, de 4 tempos, e a prece às 7 direções galácticas, que a gente sempre costuma fazer. E eu, sobre essa respiração de 4 tempos, quando a gente faz ela, qual é o tempo que vocês sincronizam? Como que, quando fala assim, 4, né? Mas pelo que eu falo, pelo ritmo que eu dou, o tempo que eu dou, ou pelo que você se norteia para dividir o espaço de cada um desses tempos? Tem algo, por exemplo, quando você imagina que você vai se sintonizar no tempo agora, qual é o fator? Quem está com você? A Denise falou: desenho mentalmente um quadrado. Legal, mas você foi para o campo mental para se unir ao tempo. O tempo é mental, tudo bem. Mas é, a primeira coisa que dá um tempo, um ritmo, um ciclo dentro da gente é o coração. Então, quando você vai medir 4 tempos na sua respiração, você vai medir de acordo com a batida do seu coração. Então, você vai procurar medir 4 tempos em conformidade, em sincronia com o seu coração. E você vai sincronizar, então, o seu tempo interior. Aí eu pergunto, antes da gente fazer essa respiração legalzinho, né? Se uma respiração minha for 20 segundos completa, ou entre uma inspiração e uma respiração, e a de outro for 16, ou 14, for 12, isso influencia, a gente vai continuar junto, assim, no sentido de a gente vai sincronizar a nossa meditação? A gente vai, né? Porque a gente está fazendo em 4 medidas, em 4 tempos. Então, o 4 tempos, eu estou trazendo isso para que a gente possa sentir, assim, o tempo ele radial, ele de uma forma simbólica, vibratória e não de quantidade, né? Então, essa quantidade de quantos segundos cada um está respirando não é importante. E sim que a gente sincronize em 4 tempos e o nosso coração. Então, vamos lá, vamos procurar. Eu vou dar um espacinho para a gente ir fazendo, cada um, por favor. Então, a gente inspira em 4 tempos, segura em 4 tempos e expira em 4 tempos. Segura em 4 tempos e novamente inspira em 4 tempos.
Prece às 7 direções galácticas. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abre em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com claridade. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem a gente das estrelas e os antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias, para que acabemos com as guerras. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz e amor mútuo. Ayum Hunabku Evamaya Emaho. Ayum Hunabku Evamaya Emaho. Ayum Hunabku Evamaya Emaho. Salve a harmonia da mente e da natureza. Arro. Queridos, queridas, a gente fez uma sintonização com o 4, que foi um dos temas que a gente trabalhou, o poder do 4. Tem esses links tudo aí lá no YouTube, tá? Mais para frente a gente vai estar com um linkzinho de imagens também, com material lá, desses que a gente passa aqui, as fotos, coisas básicas que são bacana para a gente, né? Olhar depois com mais calma. E a gente sintonizou o 4, a gente sintonizou o 7, e aí agora a gente vai para o 13. Então, o número 13 é interessante, porque eu vou trazer aqui uma série de qualidades do número 13. E em nossa cultura, muitas vezes, o número 13 ficou pejorativo, ficou sombrio. É interessante isso, né? Que a gente fala 13 luas de 28 dias. 13, 15, né? É uma semana, 13 tons galácticos. É uma semana, não, é uma onda encantada, 13, 15. Então, por que ficou essa superstição em cima do número 13, né? É interessante porque isso vem lá da época de Babilônia. Eu não vou entrar muito nessa história, mas a gente pode entender que junto do Cristo tinha mais 12 apóstolos e ele é o 13º. E quando a gente tira o 13, a gente fica... O 12, ele é o número do templo. O 12 é um número complexo, perfeito, né? No sentido de perfeição cristalina. Ele forma um cristal, e aí foi muito associado em muitas culturas. Então, ele representa o templo.
Mas um templo, se ele não tem um coração, o templo é estático, e o 13 ele dá movimento. Então, quando atacaram Jesus, de certa forma, deixaram o templo material ali à vista, né, possível de ser tomado. Então, essa história foi trazida depois, queimaram bruxas, que seguiam as 13 luas, o ciclo da mulher, né, de 13. Então, assim, foi que gerou uma superstição em cima do número 13 para acabar com os pequenos, as culturas mesmo, que trabalhavam, que tinham independência de contagem de tempo. E aí foi quando também se instituiu os calendários de 12 meses. E aí, calendário a palavra, né, vem de calendas, que é livro de impostos. Então, era um livro de impostos para que as pessoas soubessem que ia passar o pessoal do rei e colher os impostos. Então, para isso que se fez um calendário. Tanto é que tem nome de reis e ele não tem uma métrica perfeita. Tem 30 dias, 31, 29, 28. E, voltando no 13, o 13 é um número primo. Ele é um número muito visto na natureza. Por exemplo, a mulher tem um ciclo junto com a lua 13 vezes em um ano. Enquanto a Terra dá uma volta no Sol, a mulher e a lua têm 13 lunações, tem 13 ciclos. E assim, tem a cosmologia do 13 é uma das principais, que vem primeiro o 4, que vem mais junto lá da fonte, que são a sabedoria dos 4 anciões, dos que geraram as primeiras, as raças raízes, né? Então, as 4 cores primárias, né? Vermelho, branco, azul e amarelo. Depois o 7, que é os 7 campos de vibração, de criação, e depois o 13. Então, isso ficou no universo. E o 13, dentro dessa cosmologia, 1320, da lei do tempo, dos maias galácticos, o 13 ele é chamado de onda encantada. O número 13, tá? O número 13, ele tem essa agrupamento de onda encantada. Aí eu vou explicar o que, que é agora uma onda encantada, que a gente vem falando, a gente vem se encontrando. Nos encontros da flor tem os de 28, a cada 28 dias, a cada 91 dias e a cada 13 dias. Esses de 13 dias é a cada onda encantada. Então, eu vou ler um pedacinho aqui rapidinho da onda encantada. Aqui. A onda encantada é uma unidade de medida fractal padrão. No termo onda encantada, onda refere-se ao poder do movimento e encantada, encantamento. Refere-se ao poder que a pessoa adquire estando em harmonia com a realidade. Assim, conhecer e percorrer uma onda encantada é demonstrar um aumento do poder autônomo por meio de identificação harmônica com o tempo quadridimensional. A onda encantada é uma constante de forma fractal de 13 unidades e representa uma cosmologia quadridimensional de 13 tons. As unidades são chamadas de tons porque a natureza da realidade quadridimensional é puramente vibratória, espectral
e sem peso. Portanto, cada tom representa uma sequência cosmológica distinta, que descreve um processo de criação contínua. Gente, a onda encantada, ela é uma estrutura de quarta dimensão que serve para modular o tempo. É uma estrutura padrão, ela é sempre igual à onda encantada. Ela tem características, vibração de degraus diferentes, mas ela sempre é 13 casas. Então, ela é uma estrutura que ela é usada em qualquer proporção. Você pode usar 13 dias, 13 semanas, 13 meses, 13 anos, 13 séculos, 13 ciclos de 5.200 anos. Você pode usar ela em qualquer escala, que é aquele negócio daquele tempo que eu falo no comecinho da respiração 4 tempos. Não é quantidade, aí ele é um padrão harmônico para medição no tempo. Então, tudo para a gente entender o tempo, a gente estuda a onda encantada. E aí a gente estuda essa estrutura, e essa estrutura ela antecede as dimensões aqui da matéria. Então, ela vem do espírito, entra nos programas de quarta dimensão, depois ela começa a se manifestar desde o átomo, das reações químicas, aí os primeiros agrupamentos celulares que têm percepções de sentidos, né? Depois, desde os processos mentais instintivos, depois do mamífero, do humano, que é o mais complexo. Que a mente humana ela é autorreflexiva, ela questiona, ela trabalha com dualidade, com comparação. Então, é o estágio mais complexo de qualquer entidade biológica que a gente conhece, né? Aqui nesse planeta. Aí a gente pensa que o universo é indescritível. Só que a lei do tempo ela veio para explicar e trazer luz às questões sombrias, às questões que estavam inconscientes. Então, a lei do tempo, que está atrelada à frequência natural 1320, é esse fator que traz a luz. E aí ela não traz uma luz imposta, ela traz um veículo que existe na gente e que a gente pode só usar essa estrutura na nossa consciência e na nossa mente. Aí a gente começa a trabalhar com a nossa mente se organizando dentro dessa onda encantada, ou de ondas encantadas, e aí a gente vai é, é, ativando conscientemente essas energias dentro da gente, porque elas já existem, só que elas se tornam organizadas e a gente deixa de atropelar, a gente entra em sincronia. Então, primeiro, conhecer esses arquétipos dos 13 tons. Depois, criar uma sintonia com cada um deles e experimentar as ondas encantadas. A onda ela vem, ela sobe, depois ela bum, e sempre fica uma presença que vai saltar para uma outra onda encantada, vai dar um propósito para uma outra onda encantada. Passa toda a experiência, manifesta, entrega e faz o voo mágico para uma nova onda encantada. Se a Nanda tiver a primeira imagem, por favor, Ananda, se tiver.
E alguém gostaria de perguntar alguma coisa disso tudo que eu falei até agora? Se quiser, é só perguntar. Apareceu aí? Sim, todo mundo aí pode ver, né? Tem algumas. Essa imagem que eu peguei, ela está destacando os quadradinhos branco aumentados. Ela não precisa ser assim. Isso é uma composição artística, tá? Essa estrutura desse formato, isso representa uma onda. Então, sempre você vai ver a onda encantada representada assim, a estrutura, com 13 casas e essa como espiral, tá? Aí, por que está destacado as cores brancas? Porque essa onda encantada, ela começou com um branco. Então, ela é quem manda nessa onda, ou quem dá nome, ou quem traz o propósito e o nome da onda, é esse primeiro que está aí com uma linguinha de fora. Essa é a onda que nós estamos, né? Então, nós estamos na onda, esse da linguinha é o vento branco. Então, o vento, ele está com a linguinha, mas ele não está debochando, ele simboliza a conexão com a comunicação e o contato direto com o espírito. É quem traz o vento, né? Quando vem um vento assim, a gente não sente algo diferente. Aqui na Bahia, nossa, quando você está naquele sol, entra uma nuvem na frente do sol, sempre faz um vento. Eu não sei que sincronicidade que tem a nuvem lá em cima com o vento aqui embaixo. Eu sei que é um frescor, um festejo que a gente. Mas o, o, o vento, ele traz alento, o alento do espírito. E essa presença. Então, sempre o vento comunica algo, sempre o vento vem trazer algo. E uma vez a gente coloca algo no vento, também nunca mais se volta, né? Porque o vento também leva e comunica e espalha. Para vocês terem uma ideia, então, essa onda encantada, eu falei, né, as palavras-chave: comunicar, alento e espírito. Dentro das 4 cores, pode ver que ela está toda pintada nas 4 cores. A cor branca representa, fala assim, refinamento. A cor branca sempre vai trazer refinamento, um tipo de aprimoramento. Então, nós estamos em uma onda encantada que o propósito é o refinamento e a comunicação e o ser tocado pelo Espírito. Agora, a sequência das cores sempre vai branco, azul, amarelo, vermelho. Aí branco, azul, amarelo, vermelho, branco. Azul, amarelo, vermelho, branco. Essa onda encantada, todas as ondas encantadas vai ser essa sequência de cor. Se fosse uma onda vermelha, esses que estão brancos seriam vermelhos. Então conta aí as cores, pode ver. Branco tem 4, azul tem 3, amarelo tem 3, vermelho tem 3. Então, são 3 cores com 3 e a predominante com 4. Aí vocês vão, depois eu vou explicar um pouco mais sobre essa questão dessas cores, né? E cada uma das casas. Mas hoje nós estamos no Kim 233, que é o penúltimo aí dessa onda encantada, o vermelho, antes do último branco, tá? Ele caminhante do céu cristal amarelo. Cristal vermelho. Amarelo.
E esse caminhante do céu cristal, caminhante do céu é o nome desse selo vermelho, e o cristal é o nome da 12ª casinha dessa onda encantada. Então a gente sempre se reúne nessa casinha no tom cristal. Por quê? Porque aí é quando a gente já atraiu o propósito da onda, já já teve todas as lutas, os desafios, os serviços que a gente teve que empregar, tomar o comando, se harmonizar, canalizar, ser íntegro, realizar a intenção e manifestar. Aí a gente liberou tudo, fizemos, manifestou tudo que precisava ser manifestado. Aí no tom 12, no cristal, os Kins se reúnem, as pessoas, né, a gente chama de Kins, as pessoas que estão conscientes, que aí ela assume um papel como um Kin planetário. E aí tem uma função muito específica e muito bonita, mas aí os Kim se reúnem e conta como foi as suas aventuras. Então a gente vai estar fazendo isso, a gente vai ter um momento hoje também para vocês, comentar alguma coisa, se quiser, como o Saulo mesmo comentou, eu também, né, de como foi um pouquinho por aqui, mas sempre é que a gente, depois que a gente tiver um pouco mais de de percepção do que é o trabalho que a gente está fazendo, o que que é a lei do tempo, o que que são esses códigos, aí a gente vai poder fazer realmente uma corte de 15. E a gente está usando, então, esse momento para que a gente possa se reunir e começar a chamar esse Kim. Então, a gente vê a onda que a gente está, que ela, como que foi esses últimos dias, e agora a gente vai se preparar para nesse último, amanhã vai ser esse seguinte aí, esse último da onda encantada, esse branco, é um mago branco. Então amanhã a gente chama a presença, a gente transcende essa onda, a presença que a gente tem que chamar a presença em nós, e essa presença vai transcender a onda. Gratidão, onda do vento branco. Agora eu sou presença, eu transcendo, eu persevero. E aí você transcende e entra, sai pelo portal cósmico e entra pela entrada magnética, que vai ser a próxima onda encantada. Aí repara que depois de cada um dos brancos vem um azul, certo? Essa é a sequência das cores sempre. Em todos os casos, isso também é perpétuo. É sempre assim a sequência de cores. Como a gente, o último dessa onda é branco, o primeiro da próxima vai ser azul. Então a gente vai entrar numa onda encantada azul. Então, o que a gente refinou agora vai transformar na próxima onda, que a cor azul, ela traz a palavra-chave é transformação. Então a gente pensa que tem muita, muita, muita coisa, mas só que não, porque elas são só, você precisa conhecer 20 selos, 13 tons, 4 cores. Então é muito pouco para você poder entrar em conhecer mistérios de qualquer parte da galáxia. Então, a gente entrar nesses processos, por isso que os maias conseguiam fazer as pirâmides, fazer previsões, fazer um monte de coisas que a gente ainda nem imagina, mas por quê? Porque eles usavam estruturas fractais para medir o tempo. E aí eles se sincronizavam com as estrelas e via qual era o padrão que tal estrela, tal, a Lua, tal planeta, qual era o padrão numérico e simbólico que ele estava expressando. Então isso fez com que eles criassem uma cosmologia
de como surgiu o universo e qual que é o plano divino e como que cada um achar o seu papel, o seu ponto, o seu posicionamento adequado perante o universo. Então, por isso que eu falei que eu estou bem posicionado, porque olha só nessa onda encantada, tem um amarelo embaixo, bem no meio da onda, na sétima casa. Esse amarelo aí, ele é o meio da onda, o pico. Esse, ele faz parte, é o meu selo, tá? Só que não é o mesmo tom, mas ele faz parte de um grupo de 4 de 4 selos, né? Todo mundo tem isso, tá? Que chama, é um conjunto chama quarteto, de simetria perfeita. E esse estrela amarela que está aí e o caminhante do céu vermelho, que é o de hoje, eles são quarteto perfeito do Kim que eu nasci, do Kim que eu nasci. Então esse aí que está hoje, ele ele está muito bem posicionado para mim. Então isso hoje eu estou a serviço. Isso que quer dizer? Hoje eu estou a serviço. E a força está a favor de que eu exerça esse serviço. Aí eu vou dar um outro exemplo. Esse último, que é o mago, o branco, ele está essa última casa chama cósmica, o tom cósmico da presença. Aí essa última casa aí é assim, mago cósmico branco. Esse Kim aí é o Kim que eu nasci, no ano que eu nasci, na verdade. Não o Kim do meu nascimento, mas é o Kim que estava regendo o ano que eu nasci. O que quer dizer isso? Esse Kim aqui, ele vai reger novamente o ano da humanidade no ano de 2032, 31 de julho para lá e até julho, 25 de julho, 24 de julho de 2032. Então, tem muita profecia, tem muita coisa para se cumprir nesse período. Isso é um ciclo de Sírios. Então, os Sírios têm um ciclo de 52 anos, que rege 52 anos nossos. Então, essa energia que a gente está hoje, esse ano que a gente está, vai demorar 52 anos para bater a mesma energia. Então, por isso que cada dia é muito especial. A gente fala assim, cada dia é muito especial, a gente tem que aproveitar, mas a gente não imagina. Porque quando a gente fala de liberação, não só individual, mas quando a gente fala de liberação coletiva, liberação de realização mesmo, a gente precisa acessar toda a nossa consciência, a nossa história passada, os dados, a tudo para queimar isso tudo, para liberar isso tudo. Então, tem tipos de realização e transcendência, assim, que só quando a gente relembrar tudo isso, porque para que a gente possa ter liberdade para poder caminhar. Então, a nossa humanidade, essa onda encantada que nós estamos, a gente, ela vai fechar esse momento lá em 2031, 32. Então, a gente se prepara, lembra dessa onda encantada, e a gente vai ter muito, a cada 260 dias a gente tem a oportunidade, 260, tá? Dias, a gente tem a oportunidade de passar por ela de novo e reviver ela de novo. Então, isso que é a magia do
do tempo radial e não linear, porque a gente pode reviver a qualquer momento e não é uma linha que se você não fez na hora você se lascou. Não, ela sempre há portas, sempre há portais, sempre há uma possibilidade de você resgatar, liberar ou acessar e outras possibilidades também. Mas o que eu quero dizer é que eu usei a mesma estrutura para medir ciclo de 13 anos, e estou usando, por exemplo, que eu falei que eu nasci nesse ano aí, demora 52 anos para acontecer isso de novo. E eu não sei se vocês perceberam se 52 é divisível por 13. 52 é divisível por 13. Quatro, quatro grupos de 13, quatro ondas encantadas. Uma vermelha, uma branca, uma azul e uma amarela. Então, o que quer dizer isso? Que a gente é gestado em um dia de Sírius. Esse programa da Lei do Tempo está sob a custódia de Sírius. Então, não só, mas Sírius é o Sol que dá referência para o nosso sistema solar. Ele alimenta de informação o nosso Sol local. E o nosso Sol, a Terra, através da Lua também, e a nós mesmos. E é tão certo isso que a gente tem essa sincronização. A gente só vai voltar no mesmo que em que a gente nasceu, a energia vai estar toda igual, assim, no sentido igual, mas numa oitava superior, né? Isso é o fator mais um. Uma outra hora eu explico o fator mais um. Quer dizer que está numa oitava superior, mas vai demorar sempre 52 anos para cair no mesmo Kim. Então, em 52 anos, não vai se repetir. Vocês percebem como que é importante a gente aproveitar? E como a gente aproveita? Se essas estruturas elas são um presente para a gente e uma tecnologia muito sofisticada, é muito, 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 muito antiga, mas ela é do futuro também, vindo para nós. Então, por que que ela é antiga e é do futuro? Porque o tempo não tem a ver com passado, presente e futuro no sentido que a gente conhece, né? É, ele é simultâneo, ele é simultâneo. Bom, vamos se está aberto, tá, para pergunta. Eu vou pedir para a Nanda passar a segunda foto, por gentileza. Fique à vontade para perguntar. Eu espero que a gente consiga aí, em breve, fazer uns estudos em que vocês consigam entregar algum material para vocês também estar acompanhando, tá? Para que a gente possa perguntar. Porque se você sustentar uma vírgula, eu faço essa vírgula transformar um texto. Porque não é porque eu sou alguém que tem algum poder assim, mas porque a gente vai sustentar junto, sempre sustentando coordenadas, né? E fazendo viagens no tempo. Aí essa segunda imagem é a mesma é onda encantada, né? Mas aí ela tá de um jeito que ela tá explicando diferente, mais a estrutura. Como a onda encantada ela é para medir
ela é uma estrutura, um modelo, né? Para trabalhar o tempo, uma unidade de medida fractal padrão, a gente trabalha diversas coisas nela. A gente vai estar trabalhando cores, a gente vai estar trabalhando dimensões. Eu acho que aí, vou abrir ela aqui um pouquinho mais para mim ver. Bom, aí ele está falando ciclo de 13 dias, as 20 ondas encantadas. Vocês vão saber, o próximo encontro nosso vai ser sobre as 20 tribos solares. Hoje é sobre os 13, o número 13. E o número 13 é os 13 tons galácticos, né? Então, nós estamos vindo lá do centro da galáxia, né? Nós vamos chegar em nós, ao mesmo tempo que a gente também está sintonizando no nosso coração e estamos indo em direção ao centro da galáxia, né? Olha aí, ó. Vocês percebem que é a mesma estrutura de 13 casas. Só que aí lá na primeira, ela tem algumas coisas. Eu vou explicar um pouquinho sobre esse ponto que está lá na primeira casa. Esse ponto é o número 1, que é o tom 1, magnético. 2 pontos, tom 2, lunar. 3 pontinhos, tom elétrico. 4 pontinhos, o quarto tom, autoexistente. 5, harmônico. 6, rítmico. 7, ressonante. O 8, os 5, vocês perceberam que é uma barra, eu não falei, né? Até o 4 são pontinhos. O 5 é a barra. A barra e um ponto é o 6. A barra e 2 pontos, 7. A barra e 3 pontos, 8, que é o galáctico. A barra e 4 pontos é um 9, solar. E 2 barras é o 10, planetário. 2 barras, 1 ponto, 11, espectral. 2 barras, 2 pontos, que é o Kim de hoje, é cristal. E o último, que é o cósmico, 2 barras e 3 pontos. Então, o código numérico, a escrita numérica dos maias é ponto barra. Ponto barra. E tem 0 também, tá? Mas o 0 é como se fosse uma concha cortada ao meio. É o desenho da galáxia. E aí, voltando lá no primeiro aí, no tom 1, no magnético, ele tem um 4D, que significa quarta dimensão. Aí, nós estamos aqui no branco, certo? Na onda encantada. Aqui não tem cor nessa imagem, mas na outra que vocês viram, a gente, relembrando, né? Nós estamos numa onda encantada do vento branco. Então, aí, na quarta dimensão, vai estar o branco. E aonde está o outro branco? Lá no 5. Olha lá, 4D. E lá no 9 também vai estar 4D. E no último, no 13, vai estar o 4D. Então, a estrutura que comanda, o programa que vai manifestar na matéria é na casa 4D. Então, essas casas que têm o 4D, a gente chama de torre. As 4 torres. Torre magnética, torre harmônica, torre solar, torre cósmica. Essas torres, elas vão pulsar a cor da onda. Então, você pode ter certeza que nessa onda, sempre que teve as cores branca, você passou algo diferente. E depois, quando a gente estiver acompanhando, você estiver acompanhando a onda
cada caso, cada dia, vocês vão ver que é assim. E depois da quarta dimensão, a coisa começa a manifestar na primeira dimensão. Você viu que lá na primeira casa está escrito 4D, tempo. Aí depois, na segunda, primeira dimensão da vida. Essa da vida que são os primeiros processos biológicos. Ali começa a se juntar as reações químicas, se junta uma célula com a outra para formar um tecido e daí por diante. Depois, então da quarta vai para a primeira, depois vai para a segunda, que é aí onde o organismo começa, ele opera pelos sentidos, ele tem órgãos de percepção que coleta alguns dados, né? E aí os sentidos. Depois a 3D, que é a mente. E depois a 4 de novo. Aí depois a 1, a 2, a 3 é a 4. A 1, a 2, a 3 e a 4. Só que agora pega essa onde está aí o primeiro da quarta dimensão e essa coluna inteira aí. Aí você olha do lado esquerdo, está escrito, tem uma flechinha descendo ali, que é o rumo, né? De cima para baixo ali. Estabelece a base da ação. Essa frasezinha que está aí do lado esquerdo, descendo com a flechinha, quer dizer assim que essa coluna aí, do 1 ao 5, ela estabelece a base de ação. Então, quem puxa a onda encantada primeiro, ele atrai o propósito. E aí, esses 5 primeiros, eles estabelecem de que jeito que vai ser a ação para a gente atingir o propósito. E aí, depois, na horizontal, a casa, o tom 6, o 7, o 8 e o 9, ele estende o ritmo da ação. Essa aí é uma parte de organizar, de canalizar, de modelar e de começar a realizar, de pulsar mesmo a intenção do negócio. Aí ele estende o ritmo da ação. E depois a outra sequência, da quarta dimensão até a outra quarta, né, que é subindo, que tá escrito, deixa eu ver aqui melhor, transforma a ação. Aí é onde vai manifestar. Aí é onde vai manifestar. Então, o propósito da onda, ela vai manifestar só da 10ª casa só. O propósito ele vai manifestar na 10ª. E aí na 11ª ele vai liberar, vai divulgar, espectralizar, a gente chama. E na 12ª ele vai se reunir, ele vai cooperar com o resultado, avaliar, e também propor novos. E a última, transporta, lá em cima, transporta. Por quê? Porque você atingiu um poder, um grau de poder pessoal. Não só pessoal, mas um grau, porque você transitou esse ciclo todo e aí você transporta uma compreensão, um resultado. E a realização da onda ela vai junto com você. E nessa última casa é a presença. Só que ele já atingiu esse propósito. Então, por que que ele transporta? Porque ele vai transcender. E ele vai fazer o voo mágico para entrar uma outra onda. Só que ele vai levar o conhecimento. Isso fica gravado, não é na mente, porque a gente tem que deixar na mente, a gente tem que entregar aqui na casa 11 e depois compartilhar e rir com os amigos na casa 12. Porque o que está na mente, a experiência, essa coleta de dados, ele não vai servir para a próxima onda, porque vai ser outra coisa a próxima onda. O que fica em nós gravado é
a evolução espiritual. É aquilo que transformou e você não precisa carregar no bolso nem mala. Ela vai sozinha. E é algo que mudou o ser. É algo que acrescentou, compôs, algo que pertence ao ser. Já pertencia, mas que agora ele tem essa graduação nessa oitava. Bom, eu acho que aí ficou bom. Acho que podemos passar para outra. É difícil a gente falar ou perguntar qualquer coisa sobre esses assuntos, né? Eh, mas não se preocupe, porque comigo foi assim também. Eu, embora eu fui muito autodidata, eu peguei os materiais, estudei, pratiquei, acompanhei, na verdade, muito o estudo. Quando eu ia, tinha uma pessoa que me instruiu, não no sincronário, mas em assuntos assim, foi bem. Eu achava que nunca ia poder responder, eu só conseguia concordar que sim, que eu também achava que era algo assim. Isso aí, olha só, isso chama Castelo do Destino. É um ciclo de 52, mas não vamos se apegar a dias, tá? Eu pus essa imagem, mas é 52 quins, porque eu posso querer que cada uma dessas casas seja semanas, aí eu teria que falar 52 semanas, né? Porque, por exemplo, naquele ciclo, nesse ano, nós estamos na semana 31, né? Nós estamos na semana 31 do ano. O ano tem 52 semanas. Um ano solar, 13 luas de 28 dias, tem 52 semanas. Então, 52, são 4 conjuntos de 13, que são as 4 estações. Por isso que a gente tem o Encontros da Flor em 91 dias, a cada 91 dias. E por isso que a gente vai fazer a cada 91 dias presencial 13 dias inteiro na Flor do Alto. E aí a gente vai fazer, aí sim vocês vão conseguir entender e estudar de uma maneira bem prática e profunda os códigos, né? Mas aí não só os códigos, porque vai estar inserido num lugar onde que esses códigos eles se expressam naturalmente, porque é um lugar que a gente não está modelando ele com o viés de descaracterizar o silvestre, ou escolher só os tipos de planta que nos convém. É algo que a gente está fazendo observando a força da natureza, potencializando a força da natureza e potencializando a nossa consciência. Então, trazendo espiritualidade. O Saulo traz um monte de ancoramentos e experiências que a gente que vai transformar o ser. E aí a gente, então, nesse cotidiano, por isso que a gente está querendo trazer, não é que a gente está querendo, mas essas estruturas, elas vão contextualizar um grupo. Isso aí é uma ferramenta que foi desenvolvida de tecnologias superiores para que a humanidade consiga dar o passo, que é iluminar esse nosso sistema solar, iluminar a Terra. Então, tem um projeto muito bonito para que a gente consiga alcançar. E a gente se perdeu no meio do caminho pelas próprias forças naturais do nosso sistema solar, do lugar, do posicionamento distante
do centro da galáxia, mas tem estrelas que norteiam, que guiam, que sustentam, e são várias estrelas, e consciências. E não é consciência alienígena, nós somos tudo a mesma coisa. E você acredita em vida fora do planeta? Só existe vida em toda parte. Então não é questão de alienígena com nave, é questão de consciências. Tem sim consciências. E o Sol tem consciência, a Terra tem consciência, a Terra tem uma mente, né? Mas aí voltando nessa história aí do castelo, e eu tinha falado dos encontros da flor, de 52 semanas, né? Mas o que eu quis dizer é que a mesma estrutura ela pode ser usada em quantidade diferente, né? Só que ela é a mesma. Vocês podem ver aí, ó. Tem cada uma das ondas encantadas tem uma onda vermelha, uma branca, uma azul e uma amarela. Em volta desse central verde, aí é o centro do negócio. O verde é o que está unindo, tá? O verde é a cor que une, é o fator mais um. O verde une, é o centro do castelo. Aí você tem ali para o lado direito do verde uma onda encantada vermelha. Olha lá, começa no vermelho, tem a torre harmônica, a segunda, né? A terceira é a torre solar e a torre cósmica vermelha. Dali ela salta para o branco. Aí passa o castelo, ele iniciou com o vermelho, e vai refinar com o branco, salta para o azul, transforma, salta para o amarelo, amadurece o fruto e entrega e adquire poder. E esse poder ele só é retirado, você só segue com ele se você estiver na pureza da sincronicidade. Então, o tempo é inviolável nesse sentido. Ninguém vai conseguir usar esse poder, embora tudo existe uma sombra, né? Quando tem uma luz, ela ilumina, quem se opor na frente vai projetar uma sombra. Então, certos poderes, eles são, a pessoa às vezes pode querer ele, e aí ela expressa a sombra, né? Então, existe essa questão, mas não que corrompa os, o verdadeiro poder, né? Então aí eu mostrei esse castelo do destino para vocês entenderem um pouco das ondas encantadas, né? Então a onda encantada passada ela foi de iniciar, agora essa tem sido de refinar. A do iniciar foi a lua, que foi purificação. Aí a gente purificou emoções, a gente lidou com os fluxos das coisas. Aí agora a gente teve que aprender a se comunicar melhor e principalmente de ter, de receber o espírito falando com a gente diretamente. E agora, depois disso, desse refinamento da onda do vento, a gente vai ter a transformação. E aí quem vai trazer é a águia, né? Depois a Nath vai falar um pouquinho da águia, e depois a águia é a visão, né? E depois tem a estrela. Então é isso aí, tá? Pode passar para outra, Ananda. E isso aí sempre, isso é padrão, isso sempre vai ser assim. E é interessante agora, né, que a Ananda vai mostrar mais uma foto, vai estar o nome do o poder dos tons de cada um deles. Aí é só para ter uma ideia, né? Ó, o portal magnético, né? Que pode ser a torre magnética, o portal. Aí ele colocou portal porque é por onde a gente entra e portal cósmico que é por onde a gente sai. Olha lá. Aí
portal magnético e identifica o propósito, ou melhor, atrai o propósito. Então, sempre que tiver no tom 1, no portal magnético, ele identifica o propósito. Aí você pergunta, né? Qual é o propósito? É lógico que você tem que se sintonizar, por exemplo, com o vento, né? Aí você se sintoniza com o vento e pergunta qual é o propósito. Logo vem. Aí na câmera 2, que aí começa na dimensão da vida, né? Você pode ver que os primeiros dias ali, que eu tinha falado que é de quarta dimensão, ele tem uma energia específica. No outro dia, que é da vida, é outra energia total. E aí vai ter o dia que vai ser mais mental, vai ter o dia que vai ser mais os seus sentidos falando. Então, essa que é a magia da coisa, assim, também da simultaneidade de áreas da vida que a gente trabalha, né? Então, a câmera lunar identifica o desafio. A câmera elétrica identifica o serviço, o desafio para alcançar o propósito, o serviço para alcançar o propósito, né? Câmera autoexistente identifica a forma, de que forma qual a forma eu vou usar, de que forma eu vou conseguir atingir, né? E depois a torre harmônica, ela toma o comando. O que quer dizer tomar o comando? Ela reúne os recursos, os dados que foram colhidos, né? Lá o propósito, o desafio, o serviço e a forma, e aí ela toma o comando pulsando do centro, irradiando. Então aí você vai tomar o comando como? Tem que pulsar aquilo, pulsar, você já sabe qual vai ser o desafio, já sabe que tipo de serviço, já sabe qual é a forma, então pulsa. Aí começou a pulsar, você vai começar a agir. Aí a câmera rítmica comanda a igualdade. Aí essa igualdade é no sentido de equilíbrio, equilíbrio orgânico seu e nas relações envolvidas, né? Depois na câmera ressonante comanda a sintonização. Aí o meio da onda você tem que sintonizar, sintonizar o propósito, sintonizar tudo que você trabalhou ali para você, os recursos que você atingiu, e aí para você canalizar na câmera galáctica, a câmera comanda a integridade, porque aí você vai ter que ser íntegro. E íntegro quer dizer estar inteiro, né? Estar inteiro. No pé que tiver a coisa, você vai trabalhar a integridade. E aí, no tom solar, formaliza a ação. Aí sim que você vai formalizar a ação. Embora tenha as outras coisas também há uma ação, né? Mas a torre solar é aonde que vai formalizar a ação. Depois a câmera planetária, que manifesta a manifestação do serviço. Quer dizer, olha lá, ó, lá na câmera elétrica, que é a 3, ele identificou um serviço. Tipo, qual vai ser o serviço que eu vou ter que usar para mim atingir meu propósito? Aí, esse serviço, ele vai manifestar lá. O sucesso desse serviço vai manifestar nessa daí, ó, na 10ª casa. E aí, na 11, ele libera o serviço, porque já manifestou, então não precisa mais ficar sustentando aquele serviço. Sabe? Tipo, uma coisa que você vai empregar algo para fazer um trabalho, tipo, você vai fazer uma porta, você precisa de um martelo e prego e luva, sei lá. Aí você foi lá, pregou a porta, você não vai precisar mais do martelo, aí você vai lá e guarda o martelo. Então é mais ou menos nessa ideia, liberar o serviço. Na câmera cristal, coopera com a forma. Por quê? Nessa hora já aconteceu tudo. E aí você é, colhe esse resultado e compartilha dados do que era proposto, do que conseguiu. E aí é onde que tem esse campo aberto, né, cristalino para conversar. E depois o portal cósmico toma o voo mágico.
que quer dizer isso? Toma o voo mágico. Aí é nessa hora que vai haver a transcendência. E aí você vai passar para uma outra onda encantada. Então, esse é o voo mágico. É o voo de quem? Dessa presença. Dessa presença. Então, a onda encantada, se a gente não opera, ou se a gente atropela essas etapas, em qualquer coisa que a gente vai fazer, empreender um movimento, se a gente embanando isso daí, vai dar ruim. Então, por isso que muitas vezes as coisas elas não saem. Não é questão de não sair do jeito que a gente queria, mas às vezes você põe tanto empenho, mas não rola. E aí, principalmente, é por isso. É porque as coisas elas estão misturadas. Ou nas dimensões, tipo, você está trabalhando um negócio mental e o dia dos sentidos. Ou é de quarta dimensão e você está trabalhando mental pensando em tempo a dinheiro, por exemplo. E aí tempo teria que ser você criar algo, você aprender algo novo, você expressar beleza, arte. Isso deveria ser o natural do tempo. Então, a gente percorrer a onda encantada é um ato de poder. A onda encantada é o padrão original para o desenvolvimento evolucionário, fornecido pelos códigos do tempo quadridimensional. Entender a onda encantada em sua totalidade é reconstruir a base e a categorização, sei lá o que é isso aí, mas a epistemológica do conhecimento episte, ou é apiste, deixa eu ver aqui, epistemológica do conhecimento humano. Eu não sei o que significa essa palavra, tá? Vocês me desculpem eu ler ela assim, mas a questão é de que tanto é uma possibilidade da gente conhecer a totalidade da possibilidade humana, tanto no passado quanto no futuro, quanto também a gente se unir para poder receber as instruções galáctica, solar e dos guardiões e da nossa essência de uma maneira organizada, de uma maneira que entra pelo canal certo, sem perca de energia. Então você aprende a agir com menos esforço, a lutar menos e a sua energia ser é, direcionada de uma maneira que ela tem muita força. Então, a gente se tornando um Kim planetário, lá, em grego, pistis é fé. É uma renovação, sim, é isso. É interessante isso, porque a gente estava falando antes sobre autonomia, né? Eu li um outro negocinho que falava sobre autonomia. E essa foi a quebra do 13. Quando lembra que eu falei também, é a perca dessa autonomia. E é um resgate de esperança também, porque a gente passa a conhecer, saber que está tudo integrado. E aí a gente tem a oportunidade de receber diretamente. Olha lá, ó, tem na Bíblia chave de Enoque. É isso mesmo. A última, Ananda, a última foto. E aí a dádiva divina. O ser humano tem uma expressão no próprio corpo, um corpo de tempo, do mesmo jeito que eu falei para vocês os quatro membros, dos sete, os sete chakras, dos 13, os 13 tons, as 13 articulações. Olha lá onde está no corpo. Os 13 tons representados nas nossas 13 articulações. E aí, gente, a gente tem a oportunidade de experimentar a onda encantada e a gente pode sintonizar com a parte do nosso corpo. Por exemplo,
O 12, vocês lembram o 12? Duas barrinhas e dois pontinhos. Tá lá no joelho esquerdo. Então, aí quando você vai falar, o que que é o 12? É dedicar, cooperar com a forma, universalizar, cotidiquinha, cristal, e aí tá lá no esquerdo. Depois, com o tempo, quando você está numa conversa, e aí, de repente, você tá meio, não está entendendo direito, aí dá uma dorzinha no joelho esquerdo, e aí você sabe que você tem que cooperar. Você lembra. Então, comigo, assim, a gente, o pessoal, assim, a Nath, os grupos que a gente às vezes convive junto uns dias, aí o cara já fala, puxa, tô com uma dor na 12, uma dor na 11, ou uns beliscãozinhos, negócio. Aí a gente vai lá e trabalha, fala, pensa em tal coisa, nisso, naquilo. Some. Por quê? Aí o corpo começa a se comunicar diretamente, porque é vibração, é energia, é tom, né? E aí é isso aí. E a gente tem tanta oportunidade, porque uma onda encantada de 13 dias, né? Nós podemos estudar ela diariamente, vibrar, criar ressonância com as palavras-chave e tal, a cada 13 dias. Mas está acontecendo, por exemplo, também de 13 semanas, né? Então, de 13 semanas, nós estamos na. Quer ver? É, 30, 31, nós estamos na quinta semana dos 13. Aí, se você for ver aqui, ó, o tom 5 é o cotovelo direito. E aí, você tem 7 dias para trabalhar cada um deles. Se for 13 dias, você tem um dia para trabalhar cada um dos tons, né? Se for 13 semanas, você tem 7 dias para trabalhar cada um deles. Se for 13 luas, você tem 28 dias para trabalhar cada um dos tons. Por exemplo, nós estamos na lua 8, né? Olha lá onde é 8. Esquerdo. Ombro esquerdo. A lua 8 da integridade, né? De modelar a forma. Esse aí é um pulsar da mente. Essa lua, nós estamos num pulsar da mente, né? Então, ela diz: eu vivo aquilo em que acredito, né? Eu consigo ser íntegro com o que eu acredito e nas coisas que eu faço, nas minhas relações, e você tem 28 dias para trabalhar isso. Se a gente vai trabalhar o ciclo de 13 anos, você tem um ano para trabalhar aquele tom. Então, eu mesmo estou completando o segundo ciclo de, de anos, né? Então, é, 26 anos, daqui a pouco completa, ainda falta um pouquinho, mas conscientes, né? Então, eu estou no 12º da segunda onda encantada, de 13 anos. Então, isso dá muita possibilidade e muito posicionamento para a gente. Então, não é um negócio rígido, fica gravado, é um poder para o seu corpo de energia. E aí lá não está o ego, a não ser que você quiser ficar dando atenção para o ego. Mas se você conseguir fazer. Primeiro tem que fazer exercícios, né? Meditação, entre várias outras coisas, para que a gente possa liberar a mente, para que a mente possa entrar em sintonia com o nosso ser quadridimensional, né? Mas depois você tem um acesso rápido, mesmo que você está envolvidão nas coisas corriqueiras, você está botando o ego para trabalhar, colher dado disso, daquilo, do seu serviço, né? O ego está constantemente ajudando a gente, coletando dados, ajudando a organizar as coisas, é para isso.
Só que se você precisa, você tem acesso e você sabe direcionar o que você quer. Se a gente tem estruturas que você pode ir diretamente, né? Então é para isso que serve. E aí eu vou fechar aqui essa parte, vou passar para a Natália fechar aqui assim, com uma leitura rapidinha. Enquanto o 7 é a frequência da criação, o 13 é a frequência do tempo, como fator de sincronização universal. 13 e 7 criam o programa de sincronização do universo, resultando na frequência 1320. E então é isso. 13 mais 7 é 20, né? Então, é interessante que aí ele falou assim, ó, tem 7 é a frequência da criação. Então, nós temos os 7 chakras. O 13 é a frequência do tempo, como fator de sincronização universal, que aí vem da nossa galáxia. E aí cria um programa de sincronização do universo, resultando na frequência 1320. 13 mais 7 dá as 20 tribos solares. E o Sol, um dia dele é 20 dias terrestres. E aí por isso que é as 20 tribos solares. Então, é assim que os maias norteavam. Eu não sei, tem gente que fala que foi que eles não tinham nada para fazer e ficavam olhando o céu e conseguiram avanços. Mas quem consegue ficar olhando para o céu e ter esse tipo de coisa? Então, é de uma consciência superior, de programas superiores instalado na mente de terráqueos, né? São programas superiores que foram disponibilizados, aqueles que estavam abertos, ou até mesmo seres encarnaram para poder, com o aparato biológico, ancorar aquela consciência. Muitos se perderam nisso também. Muitos entraram no esquecimento e se perderam, mas muitos conseguiram. E dali para dentro da Terra, para poder emanar lá do cristal central do planeta, para emanar, 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 outros em outros planetas, no centro de cada planeta, para emanar, para que a gente, de vez em quando, tropeçava, mesmo no esquecimento, tropece nisso e lembrando. Até que os mestres conseguem pautar uma parte do conhecimento e nós estamos nesse momento em que a gente recebendo essas dádivas. Então, se já veio Jesus, já veio Buda, já veio Maomé, Quetzalcoatl, Padre Massambhava, entre tantos outros, e aí Pacalvotan disse assim, ó, eu reconheço todos, e todos têm, um está trabalhando isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu sou a testemunha do tempo. Eu venho testemunhar e entregar isso para esse tempo de agora. Então, imagina a resposta que está. Todo esse trabalho já foi entregue. E aí agora está em nossas mãos ancorar. Ancorar. Obrigado, viu, Ananda? Pode fechar. Aí, abrindo um pouquinho para vocês, para falar alguma coisa. Está mais perto da Nath aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Oi, gente, boa noite, tudo bom? Quero fazer o meu relato da Onda Encantada que teve aí. Eu tô começando. Primeiro, eu queria falar que quando o Davi começou, as primeiras vezes que eu ouvi o Davi falar sobre todas essas coisas, eu não conseguia entender absolutamente nada, assim. Eu ficava tipo, caramba, o que que essa pessoa
Não tem nada. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer as meditações diárias. E aí, pelas meditações diárias, não que hoje eu entenda, tá? Hoje eu também entendo muito pouco ainda das coisas que ele fala, mas eu consigo entender mais, assim. Eu consigo acompanhar e encontrar uma lógica. E lógica não sei se é a palavra, mas eu consigo entender um pouquinho mais, né? Mas aí o que eu queria dizer é que eu comecei a fazer as meditações diárias e tal, e acompanhar o Kim diariamente, e aí eu consegui compreender várias coisas, assim, ter vários insights bem interessantes que me marcaram bastante. Bom, eu só queria falar nessa onda encantada desses 13 dias, o que eu senti aqui comigo, assim, bem forte. Os meus hábitos mudaram bastante para hábitos mais saudáveis. Teve uma mudança bem grande, assim, em relação aos meus hábitos. O meu profissional, ele simplesmente empacou e não saiu do lugar. E tomei decisões bastante importantes na minha vida, assim. Era isso, assim, só o relato que eu senti nessa onda. Em Lakesh. Obrigado, Marcos. Em Lakesh, é só outro você. Alguém quer comentar alguma coisa, de alguma que sentiu, ou da onda que passou? É, é isso mesmo. Eu ia só contextualizar um pouco mais, é, que a gente está, além de estar nessa onda do vento, que já tem essa força aí, né? É, a gente está na semana azul da Lua Galáctica, então é a semana da Lua que já traz essa força de corte, de transformação, né? E a própria Lua Galáctica, que todo esse ciclo aí de 28 dias, né, que a gente teve o um encontro lá atrás e tal, ele já tem bastante força nesse sentido, né, de modelar, e a pergunta, não sei se vocês lembram, que é eu vivo aquilo em que acredito, e trazendo o tom 8 da integridade. Então já é tudo bem forte, aí numa semana azul de transformação e nessa onda do vento, né? E além disso, esse castelo que o Davi falou por último, que são o conjunto de 4 ondas encantadas, ele é o último, é o Castelo Verde, ele é o último do Tzolk'in, que é a malha de todos os 13 tons e os 20 selos, né? Um ciclo de 260 dias. Então, além de tudo isso, a gente está fechando é, é o último conjunto de 4 ondas desse ciclo de 260 dias. Então, começou na onda da lua vermelha, que são 13 dias de purificação. Agora a gente entrou no vento, né? Que são 13 dias aí da comunicação, do espírito, dessa força. Agora a gente vai entrar na onda da águia, azul, da visão. E por último, da estrela. E ufa, né? Que traz a harmonia, a beleza, a arte. Então, são um ciclo aí de 52 dias bem forte, né? Então, não é à toa que tá todo mundo sentindo bastante, né? Tudo isso, assim. E esse é o ano que a gente está
é um ano de tormenta azul, tormenta rítmica. E o tormenta é a tempestade. Só que é a misericórdia divina também. A cara da Isabela. Não. É um número da misericórdia, 19. E é transformação, é total, é a tormenta. Então, é onde autogera energia, né? Então, é a trovoada, é um ano para a mudança. E o que a gente... É tormenta rítmica. Rítmica é o tom. O tom rítmico é o 6. Lá na onda encantada, o 6 é quando a gente começa a estender a ação, né? E é isso. E aí, qual que é o processo? Encontrar equilíbrio orgânico. Encontrar um equilíbrio orgânico. E esse equilíbrio orgânico, mas pensa bem, quando é para o ano, eu estou falando o nome do ano, a energia do ano. Então, a gente tem que pensar de duas formas. Jogar para dentro da gente, mas jogar para mais um pouquinho para dentro ainda, ou para qualquer lado, mas em rumo do humano, do coletivo. Porque é a humanidade, a gente não pode pensar só no indivíduo, a gente tem que pensar na espécie. Então, o estudo do tempo são para os seres humanos, não são para os animais, nem para as plantas, né? Então, o objetivo, ó, se a gente está no tom rítmico, no ano de tom rítmico, o propósito foi iniciado há 6 anos atrás. Uma pessoa falou alguma coisa. Deixa eu ver. Viviane falou, tenho muito sono e solidão. Então, esse ano, eu não sei, tá? Mas deixa eu falar uma coisa assim sobre a tormenta, o ano de tormenta. Eu queria saber, achar o Kim de vocês, a gente poder entender um pouco mais, mas a gente vai ter essas oportunidades. Mas assim, a tormenta, ela é um catalisador. Só que ou ela pode diminuir ou ela pode aumentar. Então, se você não está animado, se você não está na ativa, se você não está vibrante com a vida ou com o caminho que as coisas estão, provavelmente vai abaixar, vai diminuir a energia. E é um jeito de transformar também, né? É um jeito de transformar também. Só que é aonde a gente pode sentir algo do tipo, né? Como o sono é porque você não tá se sentindo acordada, acordada em algo, porque quando a gente tem algo para a gente fazer, a gente já sai logo acordando mais cedo ou se preparando, né? E aí nessa lua é muito legal você ter colocado isso. Eu fico feliz porque você se expôs e eu estou falando não para julgar, mas para usar assim como exemplo e talvez servir como uma luz, que nessa lua a gente tem a oportunidade, ela vai pegar assim, você vive o que você acredita, você vive o que você acredita. E aí a pessoa fala, mas eu não sei nem se é o que eu acredito, eu não tenho, nem sei em que acreditar, né? Então, é a hora. Começa do mais simples, algo que é básico, tipo, não é possível que você olhe uma flor e não ache ela bonita, ou que não vê um filhote brincando de 2 gatinhos e não acha bonito. A natureza oferece muitas coisas que são bonitas. Então, tentar levar para o natural e achar coisas que dão prazer,
que mostra que estão vivas. Então, por exemplo, acordar e passar um paninho com água fria, tirar a roupa, passar um paninho com água fria no corpo. Você vai ativar o seu corpo. Aí, tchá, ativa o corpo. E aí, ativou o corpo, você veste a roupa. Não se seca, não. É só toca com água fria no corpo inteiro. Veste essa roupa. Naturalmente, a sua pele vai respirar inteirinha. Então, algum estímulo de fazer algo vai vir. E aí, talvez, um caminhar. E como a gente treina a integridade, que é a lua da integridade, né? Porque senão a gente vai ficar pensando só em coisas espetaculares, meu propósito, qual será o meu papel, a minha missão, o meu serviço. Tipo assim, às vezes você precisa lavar roupa. Eu falo isso para alguns amigos, o Marcos mesmo falou, eu falo, cara, tem coisas que não tem erro. Você precisa lavar roupa, às vezes você precisa cuidar do jardim. Então, às vezes, trabalhar a integridade, muitas vezes, é você estar inteiro naquilo que você está fazendo. Então, se precisa lavar roupa, vá inteiro. E aí, quando você estiver lavando roupa, não age mecanicamente. Mesmo que for para pôr numa máquina de lavar, opera ela com precisão. Entenda como é aquela máquina. A hora que você for pôr o sabão, você não derruba, você põe uma quantidade, mede. Ocupa a mentalidade para coletar dados sobre o que você está fazendo e ver se isso está dando certo, se isso está sendo eficiente e se isso pode ser melhorado. E aí, usar esses exercícios simples para você pegar o fio da meada, porque o fio da meada é esse. A mente serve só para coletar dados, não é para a gente ficar dando conversa, ouvindo, né? E aí, é, a gente pode utilizar esses exercícios nessa lua da integridade para a gente captar esse feeling, essa estrutura, né? Estar atento, estar inteiro. E tem uma coisa sobre a integridade que é muito interessante também, que tem coisas que são urgentes, né? Tem coisas que elas são importantes e tem coisas que elas são esporádicas. Tipo, você vai estudar alguma coisa, aí isso é importante, né? Aí você vai estudar aquilo. De repente, uma pessoa te chama lá fora. Isso é uma coisa que aconteceu eventualmente. Então, aí você está sendo íntimo, você não está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Aí você teve que escolher, você parou esse porque tem uma pessoa chamando. Aí aquele lá você foi, você parou o importante e foi para lá. Agora tem o urgente. O urgente, ele só vem quando você deixou de fazer algo com a atenção apropriada na hora certa. O importante, depois que você deixa de fazer o importante, ele vem como urgência. E aí, se você não cuidar, você vai estar sempre na urgência. E a urgência, sempre quando alguma coisa tem urgência e toca a gente tem que ficar remendando aquilo, cuidando daquela urgência, é porque a gente não está fazendo antes, na hora certa, de um jeito íntegro, que você observa se o que você está fazendo está sendo eficiente, com a energia adequada e com a atenção apropriada no que você está fazendo. Porque aí as coisas é para andar sincronicidade. Sincronicidade é a norma, né? Então, um tanto de coisas, tá? Mais alguma coisa? Obrigado a todos aí que resolveram comentar. Fico muito contente. No próximo encontro, a gente vai trabalhar. Na verdade, o próximo encontro da Flor vai ser. Deixa eu até ver o dia aqui.
vai ser de encontros de 28 dias, a cada 28 dias. Vai ser no dia, cadê aqui? 7/3, 7 de março. 7 de março vai ser o primeiro dia da lua 9. E a gente vai fazer o encontro, aí a gente vai de novo estudar um pouquinho sobre a lua, ver mais algum detalhe, e aí a gente pode ver a energia de novo, da lua em específico, qual que é a vibração, né? E qual que é a intenção do ano, que é muito importante a gente trabalhar, né, com isso. E desse jeito que eu estou fazendo com vocês, tá ficando sementinhas em vocês, no corpo de energia principalmente. Na mente vai estar tudo, não tem aonde vocês colocarem, entende? Então, é, é, persistam, persistam, porque não vai ter ainda uma estrutura, depois que você baixar os programas, sim, mas por enquanto não vai ter como você organizar e ter uma compreensão, porque é uma outra estrutura, é uma estrutura de quarta dimensão e não de terceira dimensão. Então, aos pouquinhos a gente vai vai falando, eu vou repetindo, vou repetindo, vou repetindo. Já aconteceu isso com muita gente, né? Por causa de eu estar bastante tempo falando sobre isso. Depois que eu comecei, eu nunca parei. Então, eu vi isso acontecer com todo mundo, né? Então, vai dar certo. E aí, nesses encontros, vamos trabalhar o da Lua, e é uma oportunidade da gente entrar junto na Lua e meditar 28 dias em uma casinha só da onda encantada, né? 13 luas, uma onda encantada de 13 luas, e aí a gente está trabalhando uma casinha dela. Então, esse é o último encontro desse período, né? Desse período, dentro dessa lua galáctica do Falcão, lua da integridade. O próximo encontro da flor vai ser na lua solar do Jaguar, né? E aí convidando assim vocês também, tem muita coisa bacana acontecendo na estação, né, aqui no oeste da Bahia, muita coisa legal. Agora vai ter, a gente vai iniciar ainda nessa lua, no finalzinho da lua, a gente vai iniciar, retomar a construção do Hiranyagarbha, que é o útero cósmico. A gente está com essa representação porque, do mesmo jeito que a gente está estudando os códigos, a gente pode fazer esse tipo de coisa. Ter, por exemplo, é uma estrutura de barro, é uma casa de barro, só que ela é uma cúpula, né, uma redonda, tipo uma casa de João de barro, que vai afunilar em cima assim. Só que ela está sendo toda rezada, cantada, celebrada, e a gente faz o barro, e a gente em grupo, e a gente conversa, a gente põe a massa, a gente põe relíquias. As relíquias são objetos que as pessoas mandam ou entregam pessoalmente, que tem valor para ela, ou simbolismo, e aí a gente põe no meio da parede, no meio da massa. Então a gente está pondo essa energia, e depois o templo vai ser fechado, e só para poder vibrar. Então, uma vez que a gente ligar ele, a gente não vai entrar dentro dele. Então, é uma oportunidade que tem para vir, para a gente participar disso, para a gente pôr o rezo e saber que esse rezo nosso vai estar reverberando. Dá para fazer de longe, mas não é a mesma coisa. É uma oportunidade muito especial. E aí o Saulo vai cantar, vai trazer muito mantra, vai trazer uma porção de coisa bacana. E a gente também vai trazer coisas, se a gente passar mais dias juntos, a gente vai poder estar vendo diariamente junto ali a informação do dia,
num momento na fogueira a gente conversa mais um tanto, num outro momento, né? Então, isso tudo está sendo uma preparação. Se tiverem mais pessoas para divulgar esses encontros da flor, é muito importante, porque esses conhecimentos, eles estão aí para esse momento. E não é para o futuro, ele já está vindo do futuro para nós. Então, é uma oportunidade de a gente compartilhar com mais pessoas, ter perseverança, né? Da gente ir seguindo, porque à frente um pouquinho, a gente já usa isso muito e a gente faz muita coisa com isso, com essas estruturas. E isso não vai precisar ser enraizado em nenhum lugar, porque uma vez que você abaixar isso, esse programa, na sua consciência, a sua mente se abaixa na consciência e aí a mente vai estar toda redondinha para rodar esse programa e não vai tirar sua consciência nem nada, só vai posicionar você no trono dessa oportunidade para poder saber para onde quer ir e consagrar o céu, consagrar a terra e o coração em si e em toda parte, né? Hoje eu acho que eu falei mais do que todo dia, hein? Alguma coisa? Gente, então, a última oportunidade da Lua, hein? Eu queria saber uma coisa. Essas meditações que o Marcos falou, tem alguma coisa especial ou é meditação comum, assim, do jeito que a gente já faz? Não, a meditação que a gente faz, assim, para tipo, para você silenciar os pensamentos, esse tipo de meditação, nesse caso, a gente faz também, mas para iniciar os estudos, para acalmar a mente, né? E dar espaço para que a gente possa aí sim meditar nos códigos. Por exemplo, você vai ter, quando a gente faz, eu já fiz de várias maneiras, né? Mas o Marcos mesmo, a primeira vez que a gente fez, ele estava na Inglaterra. E eu dei a gente fez online, né? E dei um desenho para eles da onda encantada. E pedi para que todo mundo desenhasse no papel uma onda encantada. E aí eu coloquei os skins que era tipo assim daí, da onda encantada do vento, essa que nós estamos. Aí eu pedi para que cada um deles desenhasse dentro dessa onda. E aí eu dava as palavras-chave dos tons e dos selos, que é chamado de Kim, né? E aí eles faziam o quê? De manhã ou no horário apropriado que cada um acha melhor, né? Montava um altarzinho em casa e botava esse papel desenhado. E aí você se posiciona e sintoniza com aquela palavra-chave. Por exemplo, hoje é o caminhante do céu cristal vermelho. Aí as palavras-chave, ele tem um mantrazinho, né? Que é feito com essas palavras-chave. Aí explorar, vigilância e espaço, mas ele tem a ver com o explorar, ele é a ponte entre o céu e a terra. Então ele é o explorador, mas ele está sempre em conexão com o céu e a terra. Aí a pessoa fica pensando, ela entra em sintonia com a palavra-chave do dia. E aí depois ela vai seguir o dia dela e ela vai ver que vai começar a aparecer alguma coisa sobre explorar o espaço, conexão céu-terra, um livro, uma pessoa. Então, é esse que é o coisa. Ela entra em sintonia com algumas palavras-chave
no momento do dia em que ela preparou para isso, ela sentou no altar, fez a meditação, acalmou os pensamentos, deu espaço para essa reverberação dessa energia, e aí ela entrou em sintonia e sai para o dia. E isso é suficiente para que você comece a experimentar a sincronicidade. Aí tem graus, o Marcos mesmo está num grupo hoje, a Isabela também, que está aqui com nós, está num grupo mais avançado, nem tanto, mas eles já estão conhecendo, por exemplo, as palavras-chave de cor. Se eu falar assim para eles, vento, eles sabem a palavra-chave. E como que eles sabem? Não é só porque decorou. Também, você vai ficar lendo lá, você vai... Mas porque várias vezes eles entraram em sintonia com o vento e as palavras-chave. Então, o exercício diário permite que você entre em sintonia com aquela vibração e com aquele arquétipo. E aí você, diariamente fazendo isso, você vai aumentando essa sintonia. Depois é um estalo, você já está nela. E aí você pode transitar e se comunicar através desses símbolos. Eu tenho certeza que vai dar para a gente em breve começar. Eu precisava ir trazendo aos poucos os números, os símbolos e tal. No próximo a gente vai trazer, no próximo encontro da Flor, que é daqui 13 dias, de Onda Encantada, né? Vamos trazer sobre o 20, as 20 tribos solares. Aí eu falei as palavras-chave hoje dos 13 tons. Lá eu vou falar dos 20 selos. Depois nós vamos juntar o 13 com o 20. E depois a gente vai poder receber cada um, receber um PDF do ano inteiro com as 13 luas. E aí você vai falar, por exemplo, hoje é dia é, 19 da lua 8, que é o dia de hoje, né? Aí você vai ver, amanhã você vai, nossa, hoje é o dia 20. No começo você não vai saber, mas você vai entrar em sintonia com aquilo. E no seu corpo de energia começa. Começa. Quando tiver enchido o copo um pouquinho, transborda uma sincronicidade. É assim que funciona. Mais alguém? Eu que agradeço. Gratidão a todos. Então, acho que é isso, gente. Eu vou fechar por aqui. E dá vontade de passar um tempão com vocês, mas a gente precisa de bastante energia para esses encontros, né? Eu tô muito energizado, mas vocês cansa muito a mente, né? É muita coisa. E esse absorver, não se preocupem, porque isso vai para o corpo de energia, né? E depois vai chegar na consciência de vocês. Depois vocês me contam, como falou aí o Marcos, né? E é isso. Muito obrigado por tudo, viu? É um prazer estar nesse canal com vocês. Muito obrigado. Gratidão. Gratidão, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Nos vemos no próximo encontro, então. Então, a feliz onda aí, encantada da, da águia azul. E amanhã, que tenha um ótimo voo, né? Amanhã é o dia do voo, o voo mágico. Tá? Eu tenho certeza, Viviane, que você vai sentir algo diferente nesse voo aí, viu? Tô junto, qualquer coisa, pode me chamar, né? Todos, né? Mas agora eu já estou sabendo e a gente vai olhando na carinha de um, de outro, e aí
minha energia vai até vocês também, viu? Um abração, valeu. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.